Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus. Antes de abrirmos a palavra de Deus para o estudo desta manhã, vamos orar mais uma vez. Pai eterno que estás nos céus, humildemente, na tua presença santa e majestosa, nos prostramos, reconhecendo-te como o maior, o melhor, como tudo em todos. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui. Derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento. Abençoa, Pai, de uma forma especial a Laura, a Laurinha e a gestação. Que esta criança que está sendo gerada no seu ventre seja tua, seja abençoada, se desenvolva para a glória do teu nome, para a alegria de todos nós. Ao abrirmos agora, Pai, a tua palavra, que o teu Espírito nos fale diretamente ao coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A vida é difícil. Deus é misericordioso. E o céu está garantido. Amém? Aleluia por isso. Vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 15. João capítulo 15, versos 18 e 20. Evangelho de João, capítulo 15, versos 18 e 20. Abra a sua Bíblia. É bom quando você abre a sua Bíblia e você acompanha com seus próprios olhos a leitura da palavra de Deus. Que os seus olhos, não outros, vejam o Senhor. Amém? João capítulo 15, verso 18, lemos. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu, a mim. Quando nós estamos reclamando da vida dura, das dificuldades, Jesus diz, por que você está reclamando? Se as coisas estão difíceis para você, estiveram mais difíceis para mim. Se as pessoas estão aborrecendo a você, lembre-se que muito antes aborreceram a mim. Se estão fazendo isso para você, fizeram muito pior para mim. Esta é a mensagem que Jesus, nosso querido Salvador, está nos transmitindo nesta manhã. E o verso 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. O servo não é maior do que o seu senhor. E nós somos servos. E o que fizeram para o nosso Senhor? Muita coisa injusta. Não é de se esperar que também vão fazer muitas coisas para você? O servo não é maior do que o seu Senhor, Jesus diz. Se a mim me perseguiram, certamente também perseguirão a vós. E o que mais? Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E agora uma página para frente no capítulo 16. Capítulo 16 do Evangelho de João. O Evangelho de João é o meu evangelho preferido. Tenho direito de escolher um evangelho? Não é? Esse é o meu evangelho predileto. O Evangelho de João. Poderíamos ficar pregando o ano todo dentro do Evangelho de João. E aqui diz no capítulo 16, e o verso 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como Jesus é transparente, como Jesus é honesto, como Jesus é digno de confiança, porque ele não ilude, ele não engana, ele é real. No mundo vocês vão ter muitas tribulações, muitas aflições, mas não se desanimem, tenham ânimo, porque eu venci o mundo, e a minha vitória é a vitória de vocês. Eu cresci na igreja adventista do sétimo dia, nasci na igreja adventista do sétimo dia. Quando eu tinha 3 meses de idade, meus pais foram batizados. Quando eu tinha 3 meses de idade. Portanto, desde a infância. E meus queridos, desde que eu aceitei a Jesus como meu Salvador,
com 17 anos de idade, quando eu aceitei a Jesus. Eu pensei que, aceitando a Jesus como meu Salvador, isso traria para mim uma vida de sossego, tranquilidade, paz, sem problemas. Uma vida sem problemas. Mas pouco a pouco, eu descubro que a fé cristã, em vez de diminuir os meus problemas, aumenta-os. Em vez de diminuir as tensões da vida, aumenta-as. Em vez de diminuir os inimigos, aumenta-os. Em vez de ser menos perseguido, aumenta a perseguição. Parece contraditório, parece paradoxo, mas a fé cristã realmente traz para você mais tensão, mais pressão, mais crítica e mais hostilidade. Por que é assim? Na história da igreja, nós, os teólogos, temos o costume de definirmos todas as coisas de uma maneira absoluta, como se fosse tudo definido por um certo ou errado. Aquelas provas objetivas, verdadeiro ou falso. Coloca um V ou um F. Simples. Mas não é tudo tão simples assim. Se nós falamos em questão de doutrinas, até que poderíamos definir tudo de uma maneira absoluta com falso e verdadeiro. Mas quando entramos no campo dos relacionamentos, as coisas não podem ser definidas facilmente. Principalmente quando falamos de relacionamento entre Deus infinito e homens e mulheres falíveis e pecadores como nós somos. As coisas ficam mais difíceis. A Bíblia, meus queridos, é cheia de paradoxos, de contradições, aparentes contradições. Por que são aparentes contradições? Porque não são verdadeiras essas, não são contradições. Aparentam contradições. Por quê? Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Vivemos num mundo governados por leis de um outro mundo, que é o céu. É o reino de Deus. Mas nós não estamos no céu, estamos na terra. Mas não seguimos as leis da terra, não seguimos os costumes. A cultura nossa é a cultura do céu. E é óbvio que isso vai nos trazer o quê? Conflitos, tensões. Por isso que são aparentes contradições. Quando você e eu lemos a Bíblia do nosso Pai Celestial, a Bíblia do nosso Pai, nós descobrimos aqui algo que aparentemente se contradiz. Porque a Bíblia diz que os primeiros serão os últimos. Olha, neste mundo os primeiros são os primeiros mesmo. E os últimos são os últimos. Mas na Bíblia do nosso Pai, diz que os primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. Na Bíblia do nosso Pai, diz que aquele que salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por causa do meu nome, salva-la. A mente do ser humano começa a entrar em parafuso quando lê certas declarações, se nós não entendermos que estamos no mundo, mas não somos governados pelas leis do mundo. A lei que prevalece e que delineia o nosso padrão, o nosso comportamento, é a lei do céu. Por isso parece contraditório. A Bíblia diz assim: opere a sua salvação com temor e tremor. E em seguida diz: porque é Deus quem opera em você todas as coisas. Ora, primeiro, opere a sua salvação com temor e tremor. E em seguida, no mesmo verso, diz: porque é Deus quem faz todas as coisas em você. Ou é eu, ou é Deus. Os dois. A Bíblia diz: entre no reino de Deus como uma criança. Aquele que serve é o melhor e é o maior. Neste mundo não, mas no mundo do nosso Pai, o que serve é o maior. Aquele que se humilha no mundo hoje vai ficar humilhado mesmo. Mas no mundo do nosso Pai, aquele que se humilha será exaltado. A Bíblia, meus queridos, é cheia de paradoxos, aparentes
contradições. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia diz que somos salvos pela fé, e pela fé somente. Mas se completa. Mas a fé sem as obras é morta. Então não é só fé. Se alguém lhe ferir a face esquerda, dê o troco. Este é o mundo. Este é o mundão. Essa era a lei do Collor, não é? Bateu, levou. Mas a lei do nosso Pai Celestial, e nós temos que viver e precisamos viver pela lei do nosso Pai. Se alguém lhe ferir a face esquerda, dê também a direita. Se obrigarem você a andar 1 milha, ande 2. Se alguém quiser tomar de você dinheiro emprestado ou roubado, dê também o seu carro para ele. Ah, você quer o meu dinheiro? Leva também o meu carro. Não é isso que Jesus disse? Se alguém quiser levar a sua túnica, dê também a sua capa. Se alguém quiser levar o seu vestido, dê também a sua capa. Esta é a nossa Bíblia. Esta é a Bíblia do nosso Pai. É cheia de paradoxos, é de contradições, porque nós vivemos num mundo que não está governado pela lei do nosso Pai. Mas nós estamos no mundo e não somos do mundo. Se alguém, diz a Bíblia, quiser lhe pedir dinheiro emprestado, atenda o telefone e empreste o dinheiro. A Bíblia diz, se alguém lhe pedir dinheiro emprestado, não se desvie dele. O que é o comum no mundo? Diga que eu não estou, não atendo o telefone, olho no call ID. Não atende. Ah, eu vou encontrar com ele na igreja. Não vou na igreja esse sábado. Vou para outro lugar, porque eu sei que ele vai me pedir. E a Bíblia diz, se alguém lhe quiser pedir dinheiro emprestado, não se desvie dele. Contraria tudo que este mundo aqui ensina. E finalmente, se alguém lhe der prejuízo, não o leve à corte. Isto é evangelho de Jesus Cristo. Cristãos ameaçando cristãos à corte. Se você não me pagar o que você me deve, eu o levo à corte. Conversado? Você entendeu? Sim, cristão. Sim, cristão. O que Jesus fala em 1 Coríntios capítulo 6? Se algum irmão der prejuízo para você, não o leve à corte. É melhor você sofrer o prejuízo. Dê glória a Deus, porque o ladrão não é você, é o outro. Dê glória a Deus, porque você levou o prejuízo, mas não deu prejuízo. Amém, irmãos? Dê glória a Deus, porque alguém lhe bateu na face, mas não foi você que bateu na face. Dê glória a Deus, porque você está na pessoa de Jesus, vivendo a religião de Jesus. Ser cristão é viver a religião de Jesus. E é uma religião cheia de paradoxos. Nesse nosso mundão, meus queridos, temos princípios que são aparentemente contraditórios e que fogem do senso comum. O próprio ser humano, você e eu, somos um paradoxo. Vejam, todos nós que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, refletimos a imagem de quem? De Deus. Os filhos e as filhas gerados pelo Espírito Santo refletem a imagem do Pai. Aleluia por isso. Mas, por outro lado, cada pessoa convertida também tem dentro de si uma fera indomável. Uma fera desobediente, vingativa. Uma fera que quer pagar com a mesma moeda. Uma fera que quer fazer justiça com a própria mão. Uma fera. É uma contradição, irmãos? Sim. Nós temos dentro de nós, gerados pelo Espírito Santo, uma natureza santa e espiritual. Mas nós temos dentro de nós também uma natureza que não foi gerada pelo Espírito Santo, mas que nasceu conosco.
uma natureza carnal, que é rebelde, que é vingativa, que é desobediente, que é obstinada, teimosa. Nós mesmos somos um paradoxo. Um rabino uma vez disse: o homem deveria carregar 2 pedras no bolso. Uma com a inscrição: não passo de pó e cinza. E a outra pedra escrita: por minha causa o mundo foi criado. E cada pedra deveria ser usada sempre que necessário. Que tal? Cada um carregar as 2 pedras no bolso. Uma dizendo: não passo de pó e cinza. E a outra dizendo: por minha causa o mundo foi criado. E usar quando necessário. Quando atacados pelo orgulho, pelo espírito do egoísmo, do orgulho, a pedra: não passo de pó e cinza, faz muito bem. Mas quando atacados pelo desânimo, pelos complexos, pela desvalorização pessoal, a pedra que vai nos fazer bem é: por minha causa o mundo foi criado. Sou precioso aos olhos do Pai, mais precioso do que o ouro de Ofir. Amém, irmãos? Em cada um de nós existe uma tensão diária, uma tensão de querer fazer a vontade do Pai Celestial, mas uma tensão de querer fazer também a nossa vontade, de esperarmos pacientemente em Deus ou de tentar resolver o problema do nosso jeito, de aceitar a vingança que é do Senhor ou querer fazer justiça com a própria mão. É uma tensão. Hoje existem centenas, milhares de livros de autoajuda. O que você mais encontra nas livrarias hoje são livros de autoajuda. E na lista dos best-sellers, eu me lembro quando no Brasil, lendo a revista Veja, que eu a lia semanalmente, e eu gostava de ver lá a lista dos livros mais vendidos cada semana. A maioria daqueles livros, não de ficção, a maioria deles eram livros de autoajuda. O Lair Ribeiro, então, fez muito dinheiro com isso. Até eu dei dinheiro para ele, porque eu li todos os livros dele, né? E assisti muitos seminários de autoajuda. Queridos, todos os livros de autoajuda tendem a convencer você de que é fácil resolver os problemas. Mas não é fácil resolver os problemas. Principalmente quando são problemas de relacionamentos. Tem a ver com o ser humano. Para os autores dos livros de autoajuda, a vida parece tão fácil, tão simples. Quem aqui já não ouviu falar naquele famoso livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Quantos já ouviram falar desse livro? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Quantos já leram este livro? Olha, meus irmãos, este livro são milhões e milhões de pessoas que conhecem e já leram este livro. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um livro maravilhoso. O autor, Dale Carnegie, morreu sem amigos. Suicidou. Colocou um fim na própria vida. É fácil? A vida é fácil? A vida é difícil, irmãos. Quem disser que a vida é fácil, está falando tolice. Dale Carnegie descobriu que a vida é difícil. E não é tão fácil fazer amigos e influenciar pessoas. Não é tão fácil. Não é tão fácil manter amigos. Manter amigos. Eu vejo tanta gente que tem amigos por uma semana. Amigos por um mês. As pessoas chegam na igreja, eu vejo andando sempre juntas, eu fico pensando, até quando? Antes de eu terminar de falar, não mais juntos. Não, o que aconteceu? Não deu. Até quando? Não é fácil, irmãos. Manter amigos. Longos anos amigos. Porque amigo repreende o outro. Amigo chega perto, na frente dos outros fala bem do amigo, mas em sozinho ele repreende. Você não deveria ter feito isso, você está errado. Você está pecando.
Mas você não pode continuar assim. Chama o pecado pelo nome. O amigo, não deixa o amigo se perder. E queridos, Nietzsche, aquele que influenciou Hitler, Nietzsche, aquele que através das suas obras pregou a necessidade de se criar uma raça pura, raça ariana, superioridade da raça ariana. E encheu a cabeça de Hitler, e Hitler creu nisso, e fez o que fez. Nietzsche também suicidou. Não é fácil, queridos. A vida não é fácil. O melhor livro de autoajuda, que ao longo depois de ler dezenas de livros de autoajuda, eu descubro, meus queridos, que o melhor livro de autoajuda, o melhor não, é o único livro de autoajuda, é a Bíblia. Porque a Bíblia é transparente. Porque a Bíblia diz que a vida não é fácil. Existe um livro de autoajuda que fez muito sucesso e foi escrito por Scott Peck. Scott Peck escreveu o livro A Trilha Menos Percorrida. E esse livro ficou na lista dos best-sellers do New York Times mais do que qualquer outro livro na história. Ficou mais tempo na lista de best-seller. Livro mais vendido. Por quê? Porque neste livro, Scott Peck fazia um protesto contra todos os livros de autoajuda que tentavam ensinar que a vida é fácil e que é fácil resolver problemas. E este livro fez sucesso porque, de início, ele começa dizendo esta frase: a vida é difícil. Esta é a frase inicial. A vida é difícil. Se vocês não creem que a vida é difícil, olhe para a vida de Jesus. Olhe para a vida de João Batista, ou de Pedro, ou de Paulo. E vocês vão concluir, realmente, a vida é difícil. Mas Deus é misericordioso. Aleluia por isso. E o céu está garantido pelo sangue de Jesus. Aleluia por isso também. Queridos, nós somos homens e mulheres inacabados. Nós somos como carros que saíram da fábrica, mas faltando um pneu. Faltando uma direção. Faltando um motor de arranque. Faltando isso, faltando peça. Mas já saímos da fábrica. Não estamos mais na fábrica. Estamos em pleno funcionamento. Mas estão faltando peças. Nós, seres humanos, quando nascemos faltando peça. O que falta em nós? A natureza espiritual. Nós nascemos sem natureza espiritual. E queridos, o dono da fábrica, que é o nosso Pai Celestial, ele é o único que pode completar esta fabricação, aperfeiçoá-la, colocar em nós aquilo que nós nascemos sem, natureza espiritual, a natureza santa, que pode ser gerada pelo Espírito Santo, se nós quisermos, e permitirmos, e buscarmos, e chorarmos por ela. O batismo do Espírito Santo acontece na nossa vida. O Espírito Santo nos faz novas criaturas. E então nós, que ainda estaremos inacabados até Jesus Cristo voltar. Quando Jesus Cristo voltar, é que então seremos completos. Plenitude na volta de Jesus. Mas até a volta de Jesus, nós temos que entender que faltam algumas coisinhas. E que o Pai está ainda trabalhando em nós. E o Pai precisa de tempo para trabalhar em nós. Amém por isso. O que podem fazer os livros de autoajuda, meus queridos, se uma mulher dá à luz a uma criança com retardamento mental sério? Nenhum livro de autoajuda pode acabar com o sofrimento desta mãe. O que pode um livro de autoajuda fazer com as famílias que perderam seus entes queridos, vítimas do serial killer? O que pode um livro de autoajuda fazer para consolar esses corações enlutados? O que pode um livro de autoajuda fazer com os pais que estão chorando pelos filhos que foram mortos na própria escola, pelos próprios colegas? Podem ler dezenas de livros de autoajuda. Não vai adiantar nada. Mas se nós lermos a Bíblia vai dizer a vida realmente é difícil. Nós estamos num campo
de batalha. Nós estamos numa guerra, um fogo cruzado entre o bem e o mal. E somente Jesus pode nos dar conforto. Jesus não nos livra de problemas, mas Jesus nos dá conforto nos problemas. Jesus não nos livra do vale da sombra da morte, mas Jesus passa conosco pelo vale da sombra da morte. Diferentemente dos anjos, nós seres humanos temos câncer, eles não. Diferentemente dos anjos, nós perdemos emprego e passamos fome. Esta semana, visitando o nosso querido irmão Lima. Como é bom conversar. O irmão Lima tem muitas histórias. Ele não repete as histórias. São muitas. Ele me contou como ele passou fome, não é, irmão Lima? Passou fome na vida dele. Ele disse, pastor, eu sei o que é passar fome. Saiu de casa com 14 anos. Ficou 6 anos. Os pais não sabiam dele, nem mãe. Vivendo no Rio de Janeiro, dormindo na praia, não tinha com que se cobria com areia. Cobria o corpo todo, deixava só o nariz de fora, não é? E dormia ali. Queridos, nós sabemos que a vida é difícil. A vida é difícil. O nosso consolo é que Deus é misericordioso, porque nós somos pecadores. E o nosso conforto é que o céu, pelo sangue de Jesus, está garantido. Amém? Precisamos de uma fé. Não uma fé em nós, como dizem os livros de autoajuda. Creia em você, tenha fé em você. Não, meus irmãos. Não é esta fé que nós precisamos. Nós precisamos de uma fé, não em nós, mas uma fé em Jesus, que nos permita viver com alegria em meio ao sofrimento. Precisamos de uma fé que nos leve a orar pelos assassinos dos nossos entes queridos. Como a nossa querida irmã Cleide Costa. A irmã Cleide Costa insistia em falar com o assassino do seu esposo, o professor Lúcio Costa. Queria falar para ele do amor de Jesus. Não queriam deixar, mas ela insistia, ela queria. Movida pelo amor de Jesus. É esta fé que nós precisamos. Que nos leve a amar os que mataram nossos filhos, amar o que matou a minha esposa, amar as pessoas que não fizeram mal. Se a fé cristã, queridos, não fizer isso por nós, não adianta ter esta fé então. Não é qualquer fé que nós precisamos. Nós precisamos de uma fé sobrenatural. É uma fé cristã. Uma fé que faça o replacement. Uma fé que nos esvazie dos rancores, das raivas, dos temores, e que coloque dentro de nós um só temor, o temor a Deus. Porque o temor a Deus expulsará todos os outros temores. Amém, irmãos? O temor a Deus expulsa todos os outros temores. Quem teme a Deus não teme mais nada. Aprende a não temer mais nada. Por quê? Teme a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o começo da sabedoria. Queridos, quando eu leio a Bíblia, no começo do meu ministério, naqueles sonhos de pastor novo, eu cria que o Evangelho podia resolver todos os problemas do mundo. E agora, já mais velho, com meus 51 anos, eu descubro que o Evangelho não vai resolver todos os problemas do mundo. Não vai mesmo. Os desabrigados vão continuar desabrigados. Esse país, um primeiro mundo, também tem homeless people. Tem. Pessoas que passam fome. Também. Tem. Pobreza, racismo. O que é que o cristianismo então faz? Se ele não resolve os problemas dos desabrigados. Jesus não veio ao mundo para resolver o problema de desabrigado, irmãos. Jesus não veio ao mundo nem para repartir herança. Lembram quando aquele homem chegou para Jesus e disse: olha, meu pai morreu, minha mãe morreu, eu tenho a herança, agora o meu irmão diz que a maior parte é dele. Senhor, faça o favor, interceda. O senhor não acha que ele deveria repartir por igual?
porque ele é mais velho, ele tem que ficar com a maior parte. E o que é que Jesus disse? Vão resolver esse problema aqui, não é? Não, Jesus falou, não vou resolver nada disso, eu não vim para isso. Eu não vim para isso. Continuou pregando o quê? O amor. Se ele quer levar a maior parte, dá tudo para ele. Eu venho pedir um conselho para o senhor, que ele está sendo injusto comigo, e o senhor fala para eu deixar tudo logo, é isso que ele quer. Se eu deixar 100% com ele, é isso que ele quer. Mas não é isso que Jesus disse? Se alguém quiser levar o seu dinheiro, dê também o quê? Dê a carteira toda logo. Queridos, o Evangelho de Jesus não é para fazer pessoas felizes neste mundão, mas é para preparar pessoas felizes para o novo céu e a nova terra, onde reina o amor de Deus, onde o bem absoluto e o mal não existe. A religião de Jesus me ajuda a passar pelo vale sombrio da violência, mas não resolve o problema da violência. Me ajuda a enfrentar injustiças e mortes, mas não resolve os problemas das injustiças e mortes. Tendo no coração a esperança de Jesus Cristo, tudo isso vai passar, sim, em breve. Quando Jesus voltar, tudo isso termina. O mal deixa de existir. Mas enquanto estivermos neste planeta, o Evangelho de Jesus, em vez de retirar os fardos, aumenta os fardos. Você que é convertido a Jesus, me diga, você sofreu menos pressão depois de aceitar a Jesus? Ou mais pressão? Alguém vai dizer, pastor, eu quando aceitei a Jesus perdi o lar, fui expulso de casa. Meus pais me expulsaram, fiquei sem nada. Me trouxe complicação, o Evangelho de Jesus traz complicação mesmo. Jesus não promete para você vida fácil, vida cômoda e confortável neste mundo. No mundo tereis aflições, mas não desanimem, eu venci o mundo. Queridos, venham a mim, disse Jesus, todos os que estão cansados. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus capítulo 11 e o verso 28. Vejam este texto, que muitas vezes nós lemos, mas não pensamos no que significa esse texto. Esse texto, eu já usei muitas vezes, só a primeira parte dele. Porque a última parte não agrada muito. Então a gente só lê a metade. Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim, venham a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, eu aliviarei vocês, eu darei para vocês descanso, consolo. Que gostoso. Isso é bom e é verdadeiro. Mas tem o verso 29. Coloquem sobre vocês o meu jugo. Espera lá. Eu já estou vindo arcado, carregando a cruz dos meus pecados. Eu já estou arcado sob os pesos das minhas culpas, dos meus problemas. Eu venho a Jesus e coloco aos pés de Jesus todos os meus fardos. E agora eu não saio livre. Não, você não sai livre. Existem os teólogos que pregam a metade do Evangelho. A metade do Evangelho é esta, que você vem a Jesus e traz todos os fardos, todas as cruzes de sofrimentos e de complexos e tudo mais, e os deixa ali. Ele os toma sobre si e você sai livre. Mentira, irmão, não sai livre. Nós chegamos escravos e saímos escravos. Nós chegamos escravos do pecado e saímos escravos de Jesus. Não existe liberdade. Não existe liberdade. Ou somos escravos de Satanás, ou somos escravos de Jesus. A única diferença é que ser escravo de Jesus é uma glória. Paulo não se cansava de escrever nas suas cartas. Em todas as cartas, Paulo dizia, o escravo de Jesus Cristo. A Bíblia português, ela traduz por servo, porque a palavra escravo é muito pesada. Mas, irmãos, essa é uma, como dizem em português, quando diminui o peso da palavra, eufemismo. O real sentido da palavra é Paulo, o escravo de Jesus Cristo. Doulos.
Nós chegamos escravos e saímos escravos. Só que ser escravo de Jesus, que glória! É ser filho do Rei do Universo. É ser filho do Pai Celestial. É receber com Jesus todas as honras, mas também é sofrer com Ele na terra. Aquele que comigo sofre, comigo também terá a glória. Aquele que me confessa diante dos homens, eu também confessarei o nome dele diante do meu Pai. Queridos, antes nós éramos do exército de Satanás e sofríamos por causa de Satanás. Agora nós somos do exército de Jesus e continuamos sofrendo, talvez mais ainda, mas por Jesus, por amor a Jesus. Que glória sofrer por Jesus. Os mártires na Idade Média, eles pediam para morrer por Jesus. Pediam. Só que não morriam matando como o islamismo faz. Os radicais do islamismo, eles ficam na fila. Quem vai ser o próximo? Eu? Me deixa ir na frente. Eu quero ser o próximo homem-bomba. Eles querem morrer. Morrer matando. Não. Os mártires de Jesus não morrem matando. Eles morrem salvando, porque o sangue deles era semente que convertia almas para o reino de Deus. Mas, meus queridos, estar em Jesus é estar sob o fardo de Jesus. Diz aqui no verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é jugo? Não é aquele que põe em cima do boi, do animal, para conduzir o animal para onde... Não é? O jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. E o que mais? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E o verso 30. Porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Queridos, o que Jesus está falando é que quando nos levantamos da oração, quando saímos dos pés de Jesus, nós trouxemos uma cruz e saímos com a outra. Tome cada um a sua cruz. Você se lembra daquele hino? A cruz que me deu Cristo Mestre pesa menos. Lembra desse hino? A cruz. Você chega com a cruz dos seus pecados. E você, ao se levantar dos pés de Jesus, você sai com a sua cruz, que é a cruz de Jesus. A cruz do amor. Porque você vai ser maltratado. Você vai sofrer aflições, mas com ânimo, porque Jesus venceu. Queridos, eu li sobre a história de um velho professor de Bíblia. Um velho professor de Bíblia, que ensinou a vida toda a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Finalmente ele se aposentou. Este velho professor de Bíblia era o sogro do escritor Yancey Philip Yancey. Ele disse: o meu sogro sempre foi um professor de Bíblia. E ele diz: agora na sua velhice, ele está testando as suas teorias. Agora na sua velhice ele está testando, colocando à prova as teorias que ele ensinava como professor de Bíblia. Porque agora, fraco e doente, acamado, sem poder fazer as coisas que ele mais gostava de fazer, as teorias da salvação estão sendo colocadas numa prova de fogo. É muito fácil ter teoria. Eu, antes de ter filhos, tinha muitas teorias para educar filhos. Hoje não tenho nenhuma mais. É muito fácil, irmãos, ter teoria. É muito fácil chegar para alguém que perdeu um ente querido, bater no ombro e dizer: não se preocupe, tudo vai passar. A vida é assim mesmo. Eu entendo o seu sofrimento. Entende nada, irmãos. Entendemos nada. Nós não entendemos o sofrimento da pessoa. Pimenta no olho do outro, dizem que não arde. Não arde mesmo. Queridos, a teoria, dizem, na prática, é diferente. Diferente. Eu confesso que os meus sermões nos primeiros anos tinham uma linha. Hoje são sermões mais sofridos. São mais sofridos, mais experimentados. Porque eu descobri que a vida é difícil mesmo. Mas Deus é misericordioso. E o céu me está garantido. Eu não tenho nenhuma dúvida do céu. Nenhuma dúvida. Me passa pela mente se eu vou estar lá ou não. Não tenho dúvidas, irmãos. Mas eu também não tenho nenhuma dúvida de que a vida é
difícil mesmo. Uma coisa está ligada à outra. E esse velho professor de Bíblia, com a doença generativa dos nervos, numa cama sem poder sair, e para completar, a sua filha de 39 anos de idade, começou a lutar seriamente com a diabetes. Na crise mais séria, a filha morreu. E ele com problemas financeiros, com a morte da filha. Agora as suas teorias do Evangelho estavam sendo sacudidas. E esse velho professor de Bíblias, quando chegava o próximo ao Natal, ele escreveu um cartão de Natal para todos os familiares dele. O que escrever nesse cartão de Natal? Agora, no fim da sua vida, deixando muitas teorias do lado, ele escreveu no cartão de Natal: a vida é difícil. E ele sabia o que ele estava falando. Deus é misericordioso. E o céu está garantido. Esta foi a última mensagem que ele escreveu num cartão de Natal. Se você esquecer tudo o que nós falamos aqui hoje, você não esqueça que a vida é mesmo difícil. Não é porque você é mole, não. Que a vida é difícil mesmo. Mas lembre-se, aleluia, Deus é misericordioso. O céu, pelo sangue de Jesus, está garantido. Muito em breve, o pai dirá para o filho: filho, chegou a hora. Chegou a hora, filho. Vai sem demora. Chega de esperar. A saudade dói demais. Eu já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, vai e me traz de volta quem eu perdi, mas que na cruz eu resgatei. Filho, vai buscar aqueles que são meus, porque o céu está garantido pelo sangue do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia, irmãos. Aleluia. Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Chega de esperar. A saudade dói demais. Já preparei a casa. Já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem perdi na cruz e resgatei. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz. Mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão. Os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça. E a Jesus então dirá: filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais.
já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz, resgatei. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Resgatei. Aleluia. Oremos ao Senhor. Vamos ficar em pé. Pai querido, obrigado porque o Senhor vem nos buscar. Obrigado pela esperança que vive dentro do nosso coração. Uma esperança viva que não é vazia, porque está fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Nossa esperança está no céu porque Jesus está no céu. Nossa esperança está na volta de Jesus, que vem nos buscar para a casa do Pai, para a mesa do Pai. Querido Deus, sabemos que o Senhor entende que a nossa vida é difícil, porque foi difícil para Jesus. Mas nós nos exultamos porque Deus é misericordioso. E que ao sairmos nesta manhã da Tua presença, Pai, que a Tua presença continue conosco. E que entendamos que o céu, pelo sangue de Jesus, nos está garantido. Hoje e sempre. Em nome dele pedimos e agradecemos. Amém.